Se cair depois a gente volta, não tem problema nenhum, né? Moura aí põe pra Continua. bem. E Pera aí que eu vou pôr pra gravar então. Deixa eu esquecer tá, também. maravilha. Começamos. Então, gente. Então, que bom estar aqui com vocês de novo na Pode Pulsar, quinto episódio. E maravilhoso que esse quinto episódio vai ser sobre essa fase tão desafiadora para nós, pais, professores, médicos, mas muito mais para eles, porque são pouco entendidos, pouco vistos. Então, hoje a gente vai falar da adolescência para fechar esse mês de setembro de uma forma incrível, trazendo a perspectiva deles também, trazendo um pouco das nossas adolescências aqui. Então, primeiro eu queria falar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já comecei muito empolgada, porque é uma fase que me empolga. E a Cláudia vai trazer um pouquinho de como foi difícil chegar aqui, mas eu quero primeiro trazer para vocês que a adolescência é uma fase muito importante. Ela não é só uma fase entre a infância e a vida adulta. É a fase onde muitas coisas acontecem que a gente vai colher para o resto das nossas vidas, né? A infância, sim, é o chão que a gente pisa a vida inteira, mas a adolescência eu considero também que é esse lugar onde a gente descobre a nossa sexualidade, a nossa vocação, é onde a gente entra em contato com o que a gente vai fazer para o resto da vida, né? Então, é uma fase muito potente, muito bonita, é uma fase que a gente fala que é o segundo nascimento, porque primeiro nascemos para as nossas famílias e depois nascemos para o outro, para as nossas relações horizontais, né? Falo que é o resultado da infância vivida, né? Falamos que é o resultado da infância vivida porque realmente é. Então, é lá na adolescência que a gente pode olhar e dizer assim: deu certo. É lá na adolescência. Não dá pra gente falar que deu certo na infância ainda, né? Porque a gente vai colher os frutos do que a gente fez na infância na adolescência. E tá aí o maior desafio. Então, esse papo foi pensado e a gente chegou aqui com muita vontade, mas a Cláudia vai contar um pouquinho do processo até a gente chegar aqui, né, Cláudia? Porque Pode Pulsar, pode pulsar ou pode pulsar? O pode pulsar, o podcast pode O pulsar, podcast. né? Ele tem o objetivo de trazer a realidade, de trazer o que a gente realmente viveu. Porque a gente, nos nossos processos na educação positiva, nos nossos estudos, a gente teve a possibilidade de trazer sempre a perspectiva da nossa criança e a perspectiva do nosso adolescente. Então, a gente vai trazer de verdade o que aconteceu com a gente lá na nossa adolescência que vocês não têm ideia, né? O quanto vivemos adolescências muito parecidas, né? Muito parecidas com os adolescentes de hoje também. Então é isso, Cláudia. Fala um pouquinho de como que foi esse trabalho para chegar aqui. Pois então, né, Ju, Wesley e Mi, foi muito interessante porque é um episódio que a gente tem falado desde o início, que a gente começou a gravar aqui, o Pode Pulsar, a gente tem falado, vamos falar sobre adolescência, vai ser muito legal quando falar, e a gente não gravava, não marcava esse dia, né, foi empurrando todo mundo com algum compromisso, com algum problema, e realmente esse mês de setembro a gente teve um evento, teve a imersão, então a gente estava muito envolvido, mas eu também senti que é uma fase que ainda está muito latente em todos nós. Ainda é uma fase muito complexa, muito ambígua e até um certo ponto, assim, não nomeada. A nossa dificuldade da gente poder estar aqui falando sobre como foi a Cláudia adolescente, a Mil adolescente, a Ju adolescente, o Wesley adolescente, foi muito difícil. O que me resume, assim, a fase que a gente passou foi que teve muitas coisas não ditas, muitos silêncios, muitos vazios, muito desamparo, muita vergonha. E aí, se colocar aqui, né, sem essas máscaras, para estar aqui falando sobre a nossa adolescência foi muito difícil. Então, me parece assim que é uma etapa de vida que a gente lembra, porque a infância fica mais lá atrás, muitas coisas a gente não vai lembrar, muitas coisas são nomeadas por outras pessoas, são memórias que a gente traz, né, contadas por outras pessoas, mas a adolescência não. A adolescência somos nós aqui, a gente lembrando das nossas fases, do que a gente passou, e muitas vezes a gente não quer lembrar, a gente não quer falar, a gente quer esconder, a gente quer fazer de conta que não aconteceu. Só que aí que tá a oportunidade, né? Porque os nossos filhos vão vir
para viver essa fase e a gente vai entrar em contato com a nossa adolescência, quer queiramos ou não, e isso pode ser muito difícil para a maioria das famílias e é o que a gente percebe. Eu, pelo menos no consultório, vejo o quanto a adolescência mexe com a maioria das famílias, assim, e mexe de um jeito ruim, não é um jeito. Ninguém chega no consultório dizendo que delícia, meu filho virou adolescente, estou tão feliz. É muito, muito difícil para a maioria das famílias. E eu notei essa dificuldade aqui com a gente para marcar esse episódio, né, para falar sobre isso. Então, eu já ouvi muito assim, né, até a própria Ju falando do quanto a infância é um ensaio para que a gente chegue numa adolescência com potência, com vida, querendo ir para o mundo, querendo conhecer, querendo se conhecer, conhecer os outros. E não foi muito bem assim, pelo menos comigo, assim, eu não senti que eu cheguei na adolescência pronta para viver uma vida com vontade. Eu tava com muitos medos, eu tava com muitas inseguranças, eu não sabia, esse ensaio parece que nunca tinha acontecido. E isso me deixou extremamente vulnerável a viver certas situações que hoje, adulta, eu percebo, meu Deus, que loucura, se eu fosse meu filho eu não deixaria passar por isso. E na época simplesmente aconteceu, a gente não sabe muito bem como é que isso, né, aconteceu no sentido assim de que não, me sentia muito sozinha, muito desamparada em algumas coisas, para viver algumas coisas. Então, eu acho que agora o que eu olho, pelo menos para meus filhos que ainda estão longe dessa fase, mas que eles vão chegar em algum momento, é o quanto eu posso estar próxima, né, vivendo tudo que eles têm para viver, justamente porque eles vão precisar de mim. Só que isso mexe no olhar desses vazios, dessas dificuldades que eu tive lá atrás, e isso é difícil. Então, eu queria contar sobre isso, assim, porque eu não sei se foi o que vocês sentiram, mas foi o que eu senti quando a gente marcou esse episódio. Super. Inclusive, quando a gente bateu o martelo que seria esse o tema do próximo episódio, eu falei, bom, eu topo, mas eu não sei o quanto eu tô preparada para trazer aqui justamente pelo que você falou, né, Cláudia? Porque eu acho que é um processo muito de aceitação do que a gente foi, do que a gente viveu, e eu sinto que eu ainda tô nesse processo, né? Porque quando a gente começa a olhar para a criança e o adolescente que nós fomos, da realidade real que nós vivemos, a gente se depara com muitos sentimentos, emoções, uma realidade muito diferente daquela que a gente acreditava, né? Então, é um processo de aceitação mesmo, assim, e eu ainda estou nesse processo, porque quando eu olho para minha adolescência, eu também não tive ensaio nenhum, e eu fui para um lado muito disfuncional mesmo, né? De me jogar no mundo de qualquer jeito, sem margem. E quando eu olhava para essa adolescência, há pouco tempo, ainda hoje eu estou nesse processo de aceitação, era com muito julgamento de que como eu pude fazer isso, que coisa feia, que coisa errada, que é justamente o discurso que foi me contado, né? E quando eu olho para isso, é uma aceitação de que não, eu estava fazendo o meu melhor com o que eu tinha, com os recursos que eu tinha. E graças a Deus, Deus estava lá comigo e meus anjinhos da guarda que me cuidaram, porque... Sobrevivemos! Essa é a palavra. Exatamente, mas é isso, é um processo de aceitação, né? De aceitação, de olhar para o nosso adolescente, assim, para a Milene adolescente, falar assim, você fez o melhor que você pôde com o que você tinha, e foi maravilhoso, assim, porque você deu o seu melhor com tudo que você tinha. E aí, quando a gente olha para essa fase, né, de tanta potência, eu consigo hoje, apesar de ter sido disfuncional em muitos pontos, eu consigo enxergar essa potência dentro de mim que só queria viver, né? Que só queria pertencer, que só queria conhecer o mundo, colocar para fora tudo aquilo que estava dentro de mim e que estava tão preso, guardado. Então, é um processo de aceitação. É difícil a gente olhar para a adolescência, né? E que a gente possa olhar para a adolescência e para os adolescentes que estão à nossa volta, como se a gente estivesse olhando para nós mesmos quando a gente foi adolescente, né? Porque a gente não pôde ser adolescente com leveza, né? Com
com apoio, com suporte. A gente sempre foi muito julgado e a gente continua se julgando, então que a gente possa olhar para a nossa adolescente, para os adolescentes que estão à nossa volta, com essa compaixão mesmo, com essa bondade, com esse olhar carinhoso de que são seres humanos se desenvolvendo e fazendo o melhor que eles podem, né? Com o que tem. E que a gente possa ser esse apoio. Então, acho que é isso, né? Eu tô aqui com o meu coração, como sempre, como todo episódio, mas é esse processo de aceitação, né? Vamos falar um pouquinho da nossa história, mas não é fácil a gente olhar para a adolescente que a gente foi, né? E que a gente possa aceitar isso também, olhar com carinho, né? E entender que a adolescência ela pode ser maravilhosa, é o momento mais potente da nossa vida, onde a gente pode entregar o melhor que a gente tem para o mundo. É na adolescência que a gente possa apoiar os adolescentes e estar junto com eles para que eles se encorajem para entregar para o mundo o melhor que eles têm, né? Acho que é um pouco disso que a gente vai falar aqui também. Caramba, quanta coisa, hein? E deixa eu só falar uma coisinha para mim, assim, Manda, Ju. rapidinho, antes de você falar, né? Porque a gente ainda tá se julgando tanto, né? E a Mi traz até uma questão de disfuncionalidade, mas eu acho que não, sabe? Eu acho que é funcionalidade mesmo, assim. Eu acho que a gente viveu em mundos caotizados, disfuncionais, né? Sem amparo, sem limites, assim, sem limites que eu falo, sem bordas mesmo amorosas, né? Então a gente se lança para o mundo como pode. Então é uma coisa de sobrevivência mesmo. E talvez você esteja no mundo ainda hoje, né, com uma filha linda, com um marido bacana, porque viveu tudo isso. Então, se a gente começa a olhar de um outro lugar, né? Não um lugar desse adolescente rebelde ou desse adolescente oprimido que ficou só dentro de casa e que entrou em relações completamente abusivas, ou que for, né? Ou que foi para as drogas, ou que for que aconteceu nas nossas adolescências, o quanto isso nos trouxe até aqui. Essa foi a ponte que a gente teve, porque se a gente traz que a adolescência, ela precisa de uma ponte, e essa ponte real, verdadeira, é o amor dos nossos pais, é o amor das nossas mães, que nos levam. Então, essa relação que aprendemos com eles nos leva para o mundo e para o outro. Se a gente não teve realmente essa ponte verdadeira, a gente vai encontrar pontes falsas. Mas o que nos traz para essa vida adulta foram essas pontes falsas. Então, cada um de nós aqui encontrou uma ponte falsa, senão a gente não estava aqui. Isso é importante a gente dizer, né? Sobrevivemos. É a fase que tem mais risco de vida, gente. É uma fase de risco, porque a gente é impulsivo. A gente ainda não tem o córtex ali pré-frontal para nos frear, né? Então, somos uma Ferrari sem freios, quase. Né? E quem vai trazer essa possibilidade de freios ou de ir mais devagar, de não colocar a 200 km por hora, é a relação que tivemos com os nossos pais. Então, por isso que a gente bate na tecla que essa relação, ela precisa ser uma relação sem muros. Né? O autoritarismo constrói muros, a negligência constrói muros, né? Não sei nem se eu falo que a negligência... Para mim, o autoritarismo constrói muros e a negligência... E a educação... Solto, mas a educação, né? pelo medo, né, Ju? Porque tem isso, assim, né? Tem muitas famílias que foi o que eu vivi, assim, que a educação foi pelo medo, né? Justamente da gente poder botar medo, porque daí se tiver medo, a pessoa não vai fazer um monte de besteira. E isso Eu aprisiona acho tanto quanto soltar, né? Eu Deixar acho solto. até que eu analisando assim, a maioria da educação tradicional, ela é baseada no medo. É Só que baseado alguns mesmo. escolhem o caminho de realmente se apagarem completamente. Tem uma adolescência também de abusos emocionais, dependência emocional, carência afetiva enorme, gigantesca, que vai ali talvez para um sexo totalmente sem segurança, né? Porque não teve também diálogo sobre isso, e temos os adolescentes que vão desenfreados, buscando amor
Por exemplo, quando estão ali num grupo de pertencimento das drogas, do álcool, dos vícios, do que for, né? Então a gente precisa entender que não, eu não acho que a gente pode olhar para esse adolescente como disfuncional. Eu acho que a gente pode olhar para esse adolescente, para essa adolescente como realmente seres ainda em desenvolvimento, tentando sobreviver às famílias que vieram, e isso vai doer, gente, vai mexer com vocês aí que estão nos escutando e nos assistindo, e que vocês possam tentar e buscar segurança no corpo de vocês, porque o que a gente vai trazer aqui é a adolescência como ela é a adolescência real. E a gente pode chegar para muitas famílias, na casa de muitas famílias, com famílias que não sabiam sobre nada disso, não tinham consciência nenhuma, realmente abusaram aí da violência quando os meninos eram pequenos, mas a minha fala é sempre há tempo, né? De olhar para essa adolescência como ela merece ser olhada, de sentir essa adolescência como ela merece ser sentida. Vou deixar o Wesley falar, mas eu queria trazer porque ela me emocionou quando ela trouxe, porque parece que ainda ela se pune por coisas que ela fez lá atrás, né? E eu também, se fosse parar para olhar para minha adolescência e me punir por tudo que eu fiz, ainda tem essa coisa das relações que eu entrei, abusivas, e nossa, eu fico tão compassiva com a minha adolescente, assim, né? Eu queria muito pôr ela no colo, beijá-la, abraçá-la e dizer tá tudo bem, ir por esse caminho, porque depois você vai chegar num lugar tão maravilhoso, com filhos maravilhosos, né? Com um companheiro maravilhoso. Então, acho que se abraçar, sinto meu abraço, Mi. Obrigada. É isso mesmo. Abraço de 15 anos, abraço de 15 anos. Que é um processo de aceitação, né? Porque a gente tá com aquele discurso enganado que contaram pra gente, que tudo isso é horrível que a gente fez, né? Horrível. Então, nossos pais faziam e a gente é horrível, né? Exatamente. Então, eu confesso aqui que eu carrego ainda isso, eu tô desconstruindo, eu tô nesse processo ainda, né? Enfim, vai lá. É muito importante essa analogia da ponte, eu gosto muito dela, Ju. É gostoso te ouvir falar disso, né? Porque de fato é o que a gente conseguiu construir, né? Eu acho que esse episódio ele vai trazer essa importância nossa aqui, você que está ouvindo a gente, como é que é para você esse exercício de olhar para a sua adolescência? Você olha, né? Você já parou de fato para analisar como foi a sua adolescência com as informações e com o conhecimento que você tem hoje? Porque acho que o nosso intuito é esse, né? Pegar tudo que a gente vem aprendendo, tudo que a gente vem estudando e a maturidade que nós temos hoje e analisar a nossa adolescência com esse olhar hoje mais diferenciado, que é o que a Ju trouxe, um olhar mais compassivo mesmo, sem julgamento. É difícil, é muito difícil, né? A Cláudia falou que é um sentimento ambíguo mesmo, né? E de fato, eu também, igual a Ju, muitas vezes eu me sinto muito empolgado com a adolescência em si. Eu acho a adolescência um período super interessante, super forte, super potente, assim. Até hoje, em momentos da minha vida difíceis, eu consigo resgatar força, motivação da minha adolescência. De alguma música que eu gostava muito na adolescência e eu consigo acessar um sentimento de potência, de vontade, de motivação. Eu faço isso hoje. Até hoje eu consigo ter isso e resgatar. Mas ao mesmo tempo, em outros momentos eu também sinto vergonha, eu também me julgo, eu também tenho medo, arrependimento, sabe? Então, ouvir você falando assim, Ju, me ajuda demais. Porque faz todo sentido não continuar carregando uma mochila de pedras, né? E continuar com esse peso assim. Então, o nosso intuito com esse episódio hoje é esse, né? E também deixar muito claro que uma adolescência que tenha sido cheia de caos, cheia de excessos, cheia de riscos, na verdade, ela é exatamente o que a Ju falou, uma adolescência que a gente foi buscar o que a gente não teve. E é engraçado, eu vou começar falando aqui que a minha adolescência foi assim, foi uma adolescência bem caótica, foi uma adolescência impulsiva, que eu tinha uma vontade de ir para o mundo, de me afastar dos meus pais, de viver do meu jeito, de saber quem que eu era, de experimentar as coisas. E isso não quer dizer que os meus pais foram péssimos, que eles falharam
e não cabe nenhum julgamento a eles hoje aqui, né? Hoje, Wesley, adulto maduro, eu consigo dizer, né? Eu tenho certeza que os meus pais sempre me amaram muitos. Só que a maneira deles imatura de demonstrar o amor por mim era algo extremamente autoritário, era algo extremamente severo, rígido, né? Quando a Cláudia fala sobre essa questão de opressão, o meu pai, eu cresci até os meus 12, 13, 14 anos ali, ouvindo coisas grosseiras, né? Opressoras, sabe? Com base total na imposição, no medo, na obrigação, castigo, punição, bater, apanhei muito. E assim, né, era o que ele sabia fazer. O meu pai não teve referência, né? Meu pai perdeu o pai dele muito cedo. Meu avô morreu de câncer quando meu pai tinha 5 anos de idade. Então ele cresceu totalmente largado no mundo, debaixo de muita violência. Então eu preciso entender da onde veio as violências que eu sofri. Ao mesmo tempo, eu preciso entender que foram essas violências que me fizeram acreditar que eu nunca fui merecedor, de que eu nunca ia ter em casa porque eu estava quebrado, porque eu era estragado, porque eu era inferior, porque eu não era digno, porque eu não tinha valor, porque eu acreditava nisso, né? Então, quando eu falo para vocês assim, hoje, com a maturidade que eu tenho, como é que eu me sentia? Na adolescência, eu não tinha essa consciência. Ah, eu não me sinto valorizado, eu não me sinto visto. Eu não pensava nisso. Hoje, eu falo, caramba, eu não sentia que eu era amado de fato. Eu não me sentia pertencente dentro de casa. Porque quando eu fiz 18 anos, eu tinha 2 sonhos, né? Que era tirar carta e sair de casa. Era o meu maior sonho, né? Eu lembro que eu estava na escola, no 3º colegial, e eu sonhava em acabar a escola e poder sair da minha casa. Era o que eu mais queria na minha vida, era sair de casa, morar longe dos meus pais e acabar a escola, para ir fazer o que quer que seja da minha vida, para eu poder respirar um pouco. E ali, nesse meio desse caos, sem saber nomear nada das nossas emoções, sem saber falar sobre as emoções, simplesmente sentindo, é onde a gente começa a se identificar com outros amigos que sentem coisas parecidas, não falam, mas também a gente reconhece que ele está em sofrimento e que eu falo, caramba, beber ajuda pra caramba, né? Olha como o álcool tá me ajudando nesse momento e a gente experimenta e aí a gente tá na pista de skate, conhece um monte de moleque e fala, pô, que curioso, tá todo mundo junto ali, tá todo mundo dando risada. Eu quero experimentar maconha também, eu quero saber o que que é isso. Por quê? Porque naquele momento já não existia mais diálogo com os pais, já existia um distanciamento muito grande dos meus pais, onde eu escondia tudo, não falava nada, eu já tinha certeza que eles não sabiam quem eu era, e eu já fazia tudo na rua e não tinha mais espaço para falar, não falava dos esportes que eu gostava, das músicas que eu ouvia, dos filmes que eu assistia, de quem que eram os meus amigos, não falava de nada mais. Já tinha um grande distanciamento, né? Então é nessas horas que a gente começa a ir pra noitada e começa a se sentir pertencente, porque tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. E aí, como eu não tinha referência de acolhimento, a noite me acolhe, né? A balada me acolhe. Pequenos gestos de amizade de estranhos eram grandes emoções para mim. Falar, caramba, estou fazendo amigos, pessoas estão me conhecendo, estou podendo conversar com os outros, que gostoso que é eu poder me comunicar, eu poder ser ouvido, eu poder falar o que eu quero. E isso vai crescendo, né? E a gente vai ampliando. E a gente, como a Cláudia falou e a Milene falou muito bem, não tem margem nenhuma, né? Você não tem borda nenhuma, não tem referência. Então, eu fui pro mundo assim de uma maneira incrível, sabe? Com 19 anos, de fato, eu tava morando sozinho, tava fazendo faculdade, tava estagiando numa empresa, pagava meu aluguel lá no centro de São Paulo, num apartamento minúsculo, morando com 6 caras que eu tinha acabado de conhecer, né? O apartamento era um lixo, era cheio de lata de cerveja, lixo, bituca de cigarro, uns colchão velho, e era festa todo dia, sabe? E assim eu fui me desenvolvendo, conhecendo gente diferente todo dia, não sabia quem morava comigo, quem não morava,
era balada de segunda a segunda e assim a gente vai se descobrindo no meio desse caos, sabe? No meio dessa bagunça e a gente vê um monte de gente igual a gente e aquilo passa a ser algo normalizado, né? Porque é isso que tem a oferecer, é isso que está disponível, é isso que eu consegui encontrar ali para mim. E é a partir disso que a gente vai crescendo e a gente, sem perceber, vai formando as nossas crenças. Eu vou achando que aquele é o ambiente para mim, é aquilo ali que eu tenho que estar mesmo, é aquilo ali que eu preciso cultivar, porque foi o que me aceitou, né? Então, não quer dizer que os meus pais intencionalmente não me aceitaram e que eu condeno eles. São coisas muito diferentes, é importante deixar isso claro aqui. Mas eles, dentro das limitações deles, foi assim que eu me sentia. E foi por isso que eu fui pro mundo desse jeito. Não sei se faz muito sentido, se tá claro isso. Faz, Nossa, Wesley. maravilhoso, Muito. maravilhoso, Wesley, o que você E eu trouxe. Maravilhoso. Você percebo. trouxe assim exatamente o exemplo assim do que é a adolescência, com todas as letras. Fantástico, fantástico, tudo que você disse. E eu acho que aí a gente precisa lembrar que não tinha uma referência mesmo, não tinha uma saudade de casa, não tinha uma saudade do afeto, não tinha, porque não tinha isso lá. Então não tinha aquela coisa, tô cansado da festa de segunda a segunda, e agora eu quero descansar, comer a comidinha da mamãe, comer a comidinha do papai, né? Não tinha, então era quase que uma falta de alternativa. E para tudo que eu sinto aqui, esse é o melhor lugar, porque lá não tem escuta, lá não tem pertencimento, lá não É. tem descanso. Eu não podia descansar. E é quase que eu busco um lugar muito parecido com a minha casa. Olha que loucura! Busco um lugar tão caótico quanto a minha casa, tão infernal quanto a minha casa. Então eu busco um lugar parecido, mas ali eu tenho uma certa liberdade, uma certa autonomia que lá eu não tinha. Então eu prefiro estar ali, né? Eu prefiro estar ali, né? Cláudia, você quer Eu falar ia um pouquinho? buscar, eu ia falar dessa busca pelo pertencimento, né? Que daí na adolescência a gente já tem um pouco mais de autonomia para experimentar onde é que eu pertenço, que grupo eu pertenço. Então, assim, no meu caso não teve isso, porque eu sempre fui do estudo, eu sempre fui, né, de me dedicar para essa questão do aprendizado. Então era ali que eu me pertencia. Só que aquilo ali já era pequeno demais, digamos assim, na adolescência. Eu queria ainda conhecer o que mais que eu pertenço, aonde mais eu vou. Aí descobri a dança. Então, me joguei pra dança, virei, né, um grupo de dança lá do flamenco que eu adorava, fazia apresentações e tudo. Então a dança mexeu muito com essa questão assim do corpo, de poder estar pertencendo a um grupo de pessoas que fazem as mesmas coisas, das mesmas músicas. E é interessante como o adolescente ele vai experimentando. E isso às vezes soa como assim, mas tu não sabe o que tu quer, né? Cada vez começa uma coisa, daqui a pouco para. E o quanto que é essa experimentação de querer saber, mas como a Ju falou, e saber voltar. Porque essa âncora que está ali dentro da nossa casa deveria estar nos esperando sempre que a gente vai. Ah, não gostei daqui, vou voltar para depois experimentar outra coisa e para poder depois ir. E isso em termos de grupos, de coisas também. Eu fiz, nessa época também, me interessei muito por astrologia, tarô, essas coisas todas místicas. E aí eu sinto que tinha um pouco isso, assim, né, de eu querer experimentar, mas também saber para onde poder voltar quando não desse bem aquele assunto, né? Ou então grupos assim de amizades mesmo. Eu tive também uma irmã mais velha, então muito eu entrava nos lugares a partir dela, porque ela era uma âncora para mim, não me senti tão solta nos lugares novos, com pessoas novas e pessoas e lugares às vezes que eu não sabia se eu ia gostar ou não, mas eu tinha minha irmã ali. Então assim, quanto que a gente precisa ter esse senso de segurança para poder experimentar? E quando não tem, como é que eu vou avaliar se aquilo ali é realmente bom, é saudável, é perigoso, não é? E eu vou ter que voltar ali sozinho tendo que fazer isso por mim. Então, quanto que nisso a adolescência é muito solitária, quando não tem essa âncora que te, né, o mar tá ali revolto, mas tu tem um norte, tu tem um centro ali que não te deixa simplesmente escapar e ir oceano adentro quando acontece de tu tá nessa experiência que tu tá dizendo assim, né, Wesley? Fui, me joguei e não sabia nem pra onde é que eu tava indo, mas eu tava só indo, né? Era esse o movimento que eu precisava botar em dia, né? É importante, Cláudia, isso que você falou da experimentação, porque é um comportamento completamente natural da adolescência, né? Completamente, porque o seu sistema de recompensa mudou ali, você tá com mais ali, você precisa de mais dopamina para se sentir vivo.
Então as famílias estranham muito isso, né? Porque realmente esse adolescente tem impulsos, muitos impulsos, e ele quer se sentir vivo. E talvez para se sentir vivo, talvez não. Para se sentir vivo, ele acaba correndo riscos. Então, olha que importante essa família que acompanha, essa família que é o porto seguro, né? Porque tem essa frase dos pais demais, né? Você não sabe o que quer, ele é um vagabundo, ele não faz nada. E isso acaba fazendo com que esse adolescente corra muito mais riscos. Porque às vezes ele vai experimentar e até vai gostar daquilo que ele experimentou. Mas alguma coisa dentro dele vai trazer uma sensação de que não posso muito ficar aqui nesse espaço. Não sinto que esse lugar é o melhor. Então, eu preciso ter um lugar para apoio, né? E ele vai experimentar também amizades diferentes. Então, eu tô num grupinho ali, eu tô vendo que aquele grupinho ali tá todo muito na droga. Ou aquele grupinho ali tá muito na depredação de patrimônios, né? Então, pichando tudo, destruindo tudo. Mas aquele grupinho que eu tô ali, que tô sentindo que talvez não seja meu, não seja onde eu deva ficar, tem uma sensação aqui que me traz a refletir sobre isso, e essa sensação tem relação com o que eu vivi com os meus pais, mas também com o meu desenho original, porque eu tô ali no meu segundo nascimento, então eu tô alinhado ao meu ser autêntico. E aí eu tenho que ter para onde voltar. Se eu não tenho para onde voltar, é ali que eu vou ficar e vou permanecer, mesmo não me sentindo tão bem. E uma coisa muito importante que o Wesley trouxe aqui, que eu não queria deixar de trazer, para não esquecer, é que esse adolescente que vai para a experimentação e que experimenta uma droga, e que experimenta outra droga, que experimenta relações de vários tipos, e o que acontece com esse adolescente? Ele vai se tornar normalmente o adulto que diz, apanhei e apanhei pouco. Isso me preocupa. Porque é uma autopunição que vem com esse adolescente, porque ele se sente todo errado pelo discurso que foi feito. Então ele se sente todo estragado, ele sente que deu trabalho para os pais, ele sente que foi horrível para esses pais. Porque é muito difícil lembrar da infância vivida, mas não é difícil lembrar da adolescência vivida. Então ele vai passar uma vida se punindo e se achando a pior pessoa do mundo por ter dado trabalho para os pais, porque ele não consegue acessar a infância. E outra coisa que a gente fez aqui muito, que a gente falou, é de que é muito fácil acolher a nossa criança interior. Porque ela é fofinha, bonitinha, eu olho pro retrato, é fofo, fofa. E quando eu olho pro retrato da minha adolescente, vem uma repulsa daquilo, né? Como eu não podia, meu Deus, o que eu fiz? Nossa, que doideira, que loucura. Como eu fui caindo nessas coisas, que burrice. Aí eu me chamo de burra, me chamo de louca, me chamo de tudo. E é tão difícil acolher esse ser humano que estava ali, porque isso que a gente traz de diferente, né, na educação positiva, na Pulsar, é o que a gente traz diferente nesse podcast, é a perspectiva desse adolescente. Esse adolescente que estava em sofrimento, que queria pertencer de novo. A gente tem que lembrar dessa força vital que volta na adolescência. E para alguns adolescentes, que pode ter sido o meu exemplo e o seu, Cláudia, volta porque a gente foi muito pro lado da medicina para agradar, não para agradar. Talvez a gente tenha alguma coisa ali de vocação, mas a gente vai para uma área que precisa estudar muito, que precisa deixar de ir nas festas, que precisa de deixar de estar com as pessoas. Não vou no churrasco da turma, não vou na balada, não vou em nada. E o quanto isso vira uma panela de pressão, sabe? Vira uma panela de pressão. Porque a gente não viveu uma fase muito importante da vida. A gente não viveu desgovernada e também não viveu. A gente sobreviveu. Né? Então a gente chega aqui na vida adulta não tendo vivido muita coisa. Ou a gente vai para uma depressão, porque eu precisei suprimir todas as minhas emoções, né? Ou a gente vai ainda além da depressão, né? A gente tem outras possibilidades, ansiedade, síndrome do pânico, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas só para tentar dizer assim que foi o que o Wesley trouxe foi maravilhoso, me também, assim, Cláudia também, para poder me dar esses insights, assim. Porque eu amo falar dessa fase, mas da perspectiva do adolescente, porque é o que eu recebo no consultório. O Wesley trouxe e fala igualzinha dos meus pacientes, idêntica dos meus pacientes, idênticas. Mas eu já sei que passa um pouquinho dos 18, já começa a falar, eu dei trabalho demais, apanhei foi pouco. Não sei se você já falou isso. É muito verdade mesmo, né? Inclusive, né,
pro homem, né? Porque geralmente o adolescente menino, ele é muito mais socialmente incentivado a ir pro excesso, né? Até os pais falam, eu lembro, né, que me diziam meus tios, meu pai falou, não, tem que sair, deixa o menino sair, ele tem que aproveitar. E o que que era o aproveitar? Era sempre pegar as mulheres, né, ir pra farra, álcool, noitada, era isso que nos era incentivado como adolescente, né? Ele precisa aproveitar, deixa ele virar homem, deixa ele experimentar. Era desse jeito. Então, a nossa adolescência, né? E eu falo assim, do meu círculo social, ela foi muito caótica em muitos aspectos, né? A gente teve muitos problemas de acidente de carro na noitada, de arrumar briga na balada, briga mesmo, de hospitalizado, né? A gente fugia da polícia, bêbado, dirigindo. A gente gostava de dirigir moto e dirigir a moto, sofremos vários acidentes, sabe? Então, uma série de problemas, sempre envolvendo excesso, sempre envolvendo o se colocar em risco. E isso era aplaudido, isso era motivo de contar no dia seguinte com orgulho, porque você foi o que deu mais trabalho, sabe? Então você acabava se destacando por essa série de comportamentos, enquanto para a menina não tinha isso, entendeu? E aí, inevitavelmente, quando você chega nos seus 20 anos, 22 anos, né, você é obrigado a parar do dia para noite, e aí você começa a ver os que conseguem parar e os que não conseguem parar. E aí a gente passou por problemas, né? O nosso grupo de amigos, nós fomos em velórios, nós fomos visitar amigos em clínica de reabilitação, né? A gente foi chamado, né, por outros pais para falar que já agora acabou, não podia mais ser assim, que precisava crescer, que a adolescência já tinha acabado, entendeu? Só que como, que repertório que tem ali para você conseguir se sentir confiante e conseguir olhar para você e falar, não, agora realmente, né? Então você ainda tá no olho do furacão, você ainda tá completamente perdido ali, você ainda tá completamente com seu sistema de recompensas totalmente desbalanceado, totalmente dependente, seja de álcool, seja de droga, seja de consumismo, seja de se colocar em risco, seja de qualquer coisa disfuncional, seja de pornografia, de prostituição, de qualquer coisa dessas, entendeu? Então isso aí é algo muito, porque acha-se, né, imagina-se que é uma chave que você desliga e fala, não, agora chega, né? Ninguém conversou, ninguém acompanhou, mas quer que vire adulto do dia pra noite depois. Isso não vai acontecer. Do mesmo jeito que tiveram amigos, pouquíssimos amigos, mas que tiveram uma adolescência completamente apagada, assim, né? E são assim até hoje. E hoje são os caras que a mulher reclama, fala, nossa, mas ele não tem atitude pra nada. Que difícil estar casada com esse cara. Porque pra ele tudo tá bom, ele não decide nada. E aí se torna um adulto também que não sabe olhar pra si, não tem vontades, não tem desejos, está completamente congelado, né? Então é muito importante ter esse olhar, né? Saber que esse não é uma fase, não é um período, né? É uma construção muito profunda que a gente tem, né? Sim, exatamente. A Ju, quando falou aí do adolescente que quando vai pro mundo assim com muita força e depois se julga, né? Bateu diretamente em mim aqui, né? Ah, eu apanhei foi pouco, né? Porque eu quase chorei aqui, mas porque eu falei muito isso, falei muito, e a gente é aquela frase da Ivone Laborda, talvez, né? Que a criança ela não deixa de te amar, ela deixa de se amar. E a minha adolescência foi exatamente assim. Foi só isso, né? Eu acho que é muito importante a gente falar disso, da importância da perspectiva do adolescente, porque existe uma crença também, né, muito forte de que o adolescente ele já é capaz de se virar sozinho, de tomar as próprias decisões, de pensar certinho e fazer o que tem que fazer direitinho, né? E aí a gente fica sem borda, porque acredita-se nisso. Acho que foi um pouco do meu caso, né? Os meus pais, eles trabalhavam o dia inteiro. Então, desde o final da minha infância ali, e a minha adolescência inteira, foi sozinha, sem borda mesmo, assim, porque eles trabalhavam o dia inteiro. Então, foi na rua, foi fazendo o que eu queria, foi fazendo
qualquer coisa que me dava vontade ali eu fazia, coisas perigosas, coisas que me colocavam em risco. Eu conheci o álcool, conheci o cigarro e fui. E a sensação que eu me lembro, que eu carrego muito da minha adolescência, é dessa solidão mesmo, de não merecer amor, de não ter quem olhe por mim, de não me sentir amada. Por quê? Mas eu tenho certeza, a minha mãe, ela teve algumas conversas comigo e eu me lembro, assim, claro que tinha o compromisso delas, mas deles dois trabalharem, mas era muito também desse lugar de eu confio em você, eu sei que você sabe o que faz, sabe? Pô, mas a gente não sabe coisa nenhuma, a gente precisa de acompanhamento. Não de controle, de acompanhamento. A gente precisa de alguém interessado no que a gente está vivendo, no que a gente está experimentando. A gente precisa de diálogos seguros, né? É muito importante a gente trazer essa perspectiva, porque o mundo adulto hoje, adultocêntrico, acredita que o adolescente sabe se virar, mas e aí deixa que o adolescente viva a vida sozinho, com as próprias experiências ali com outros adolescentes, que é tudo imaturo também, gente. A gente precisa acompanhar com interesse, com curiosidade, porque eu, adolescente, me senti sozinha, me sentia desamparada, me sentia não amada, né? A confiança que minha mãe tinha em mim chegava em mim como eu não sou amada, eu não sou digna de tempo, de confiança, de cuidado. É assim que chega, né? É importante a gente trazer essa perspectiva, porque o adolescente precisa de um adulto acompanhando ele, interessado pelo que ele está vivendo, né? Curioso, fala o que você está vivendo com seus amigos, do que vocês gostam, o que vocês gostam de fazer. Vai numa festa, leva na festa, fala como foi a festa, o que você conversou lá, o que vocês ouviram, né? Que tipo de música, enfim, interesse mesmo. Eu fico imaginando como teria sido bom ter tido alguém interessado sobre as coisas que eu estava vivendo e me aconselhado, falar, será que esse é o caminho mesmo que te faz feliz, né? Que te faz bem? Será que você não está fazendo isso só para agradar? Só para estar ali no meio da turma, fumando desse jeito, bebendo desse jeito? Não tinha. Então, eu estava ali pertencendo, como Wesley falou, né? E a gente busca, o fato de a gente não ter isso, a gente busca espaço de pertencimento e a gente fica onde aceitam a gente. É os dois extremos, né? É os dois extremos. O caso da Milene e o meu, assim, é interessante, né? Porque trazendo a perspectiva do adolescente, né? O meu pai, ele dizia coisas pra mim do tipo assim: ninguém gosta mais de você do que eu. Eu sei o que é o melhor pra você. Um dia você vai me agradecer. Você tem que confiar em mim. E esse tipo de frase, né? Como se eu estou te colocando no caminho perfeito, correto, é a minha função de pai. Só que pra mim, na época, o que eu sentia é, cara, eu sou completamente um zero à esquerda, um invisível, eu não tenho o que querer, eu não tenho vontade, eu não tenho coração, eu não tenho desejo. Em que momento que ele vai querer me ouvir? Em que momento que ele vai olhar para ele perceber que ele não me conhece, que ele não sabe nada de mim, porque ele não me dá nenhuma chance de me expressar, né? E aí ele tinha essas certezas, assim, sabe? De que eu tô fazendo pro seu bem, né? Eu sou o maior advogado que você pode ter se acontecer. E ele falava isso. Se acontecer algum problema na rua, você não tem que esconder, você tem que trazer pra mim. E eu falava, mas como? Se você só me bate, se você só briga, se você só me pune, nunca vou te trazer. Só que eu não falava, eu pensava isso, né? Mas Wesley, isso é interessante porque eu acho que todo adolescente passou por isso, assim, de não saber, de saber ter certeza de que os pais não sabem quem eles são, né? De que não tem noção de quem é aquela pessoa que tá ali na frente deles. E eu acho que às vezes até, hoje em dia eu ainda sinto isso, sabe? As pessoas que eu convivo, que estão aqui, será que elas sabem realmente o que eu penso a respeito desse assunto ou dessa situação? A sensação que dá é exatamente, eles não sabem quem é essa pessoa
e não tem interesse, porque daí entra no que a Milene falou, de tudo que a gente vai trazer da adolescência, mas isso não pode, isso é um absurdo, que horror, não sei o quê. Como é que tu vai te sentir à vontade de trazer as tuas percepções para pessoas que não estão abertas a ouvir com curiosidade, a querer entender, mas eu não concordo com isso, mas deixa eu entender por que isso é importante para ti? Por que isso essa pessoa é interessante na tua vida? Por que essa situação aqui tu quer tanto viver? Não tem essa curiosidade. Geralmente é o Exato. contrário. Não sabe se relacionar de fato, né? Não tem interesse, assim. Eu tenho um episódio que ele é muito emblemático, assim, né? Eu lembro que a primeira rave que eu fui, que eu queria ir, né? Eu cheguei pro meu pai e eu cheguei na maior boa vontade, assim, iludido. Eu falei, pai, vai ter uma rave, né? Que vai ser lá em Itu e o pessoal vai, todo mundo vai e tal. Eu quero ir também, vai ser assim assado. Trouxe todos os detalhes para ele. E aí, na época, ele falava muito sobre drogas, sobre perigo, que não pode, que acaba com a tua vida, que a dependência, não sei o quê. E eu estava, né, querendo ir e tal, já estava indo para uma noitada ou outra, já bebia e tal. E aí ele falou, só que eu já fumava maconha, mas eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos, e aí eu falei, quero ir nessa rave, conhecer, saber como é que é, tô maluco pra ir, amo música eletrônica e tal. E ele falou assim, não, você não vai. Aí eu falei, mas por que não? Aí ele falou, porque lá tem muita droga. Aí eu falei assim, não, tudo bem, mas nas baladas que eu vou também tem, em todo lugar tem, né? Deixa eu ir, eu quero muito ir. Aí ele falou, não. Aí eu lembro que na hora eu ainda tomei coragem e falei assim, cara, mas você não confia em mim. Eu falei, você não confia em mim. Ele falou, não é isso, eu não confio nos outros que vão estar lá, não sei o quê. Aí na hora eu me calei assim e eu tive a certeza que ele não confiava de fato nem em mim e nem na educação que ele tinha me dado. Eu lembro que eu pensei isso, falei, nossa, ele não confia nem na educação que ele me deu. Ele não confia. E naquele dia eu decidi, eu vou experimentar LSD pela primeira vez. E eu fui, escondido, falei, foda-se. Peguei um trem, fui, encontrei todo mundo, fiquei 2 dias desaparecido. Ele ligou para todos os meus amigos, para os pais dos meus amigos. Voltei para casa depois de 2 dias e falei, agora você me pune, você faz o que você quiser, entendeu? Você acha que ainda dá para fazer isso? E foi um marco assim na minha vida, né? Porque o autoritarismo, ele funciona muito, até os seus 12, 13, 14 anos de idade. Depois não tem o Depois que que fazer. entra na pré-adolescência, adolescência, a criança acaba perdendo o medo, ou ela vai se matar por dentro, ou ela vai perder o medo. Quando ela perde o medo, aí não funciona mais. Eu falei, eu fui mesmo. E você ficou preocupado, problema seu, entendeu? Tô aqui, vida que Vamos, segue. E eu não... vamos lembrar, quando a gente fala que funciona para né, a visão adulta, né? Então funciona Exato. para nós pais, né? Porque não, é essa criação autoritária que construiu os muros que impedem realmente desse pai, dessa mãe estarem próximos a esse adolescente, partindo de um ponto de aprendizado. Eu não sei, eu escuto, eu abro espaço, há diálogo, porque só tem diálogo se tem uma relação de equidade. E não é o que acontece na educação tradicional. Os pais têm muito medo de baixarem a guarda, porque eles entenderam durante a vida que se baixar a guarda, esse adolescente toma conta, essa criança toma conta, né? Então eles têm esse medo, né? E os filhos sentem cada vez mais isso que a Cláudia trouxe, que você trouxe, Milene trouxe. Meus pais não me conhecem. E não conhecem mesmo, né? Porque eu nasci uma pessoa, me transformei em outra pessoa para agradar esse pai e essa mãe. E quando eu chego ali na adolescência, que eu entro em contato de novo com quem eu sou, eu vejo claramente que os meus pais não me conhecem. E aí a gente vai mais fundo. Porque aí eu tô entrando em contato com essa pessoa conscientemente pela primeira vez. Então agora eu me conheço, mas estou sozinha, ninguém me conhece, ninguém me ama como eu realmente sou. Então, e Isso agora? dói, O que né? eu faço? Dói. E aí eu, de novo, vou ter que encontrar um modo de sobrevivência. Que aí pode ser na droga, pode ser no álcool, pode ser nas relações abusivas, pode ser no vício em pornografia. Porque eu tenho uma potência dentro de mim e sou uma pessoa agora que meus pais não conhecem, que ninguém conhece. E eu não posso ser quem eu sou porque não há espaço, não há grupo de pertencimento, não há possibilidades. Porque quem favorece isso para adolescentes são, gente, os pais, os professores. Eles que são essa testemunha de amor, de generosidade, de gentileza, que abre
o mundo de possibilidades, né? Para um adolescente conhecer, quando ele fala, eu quero aprender violão, e a mãe obriga a ficar 1 ano no violão, então ele para de experimentar, né? Mas uma mãe que fala, o filho fala, eu quero aprender violão, e eu aprende violão, daqui a uma semana já não quer mais violão, quer harpa, quer violino, quer violoncelo, quer saxofone, e quanto eu posso abrir essas possibilidades, e é claro que a gente vai pensar aí no mundo privilegiado, né? Porque quando a gente se propõe a falar de adolescência, a gente tem que falar de adolescências. Porque existem vários contextos, né, sociais, de raça, de orientação sexual, contextos mesmo de pessoas que estão vivendo ali num mundo totalmente que marginaliza, né? Então, se a gente for falar dessa adolescência de privilégio que nós tivemos e pensar na adolescência do menino da favela, né? Que ele não tem essa ponte, a ponte dele para o mundo é o traficante, ou a ponte dele para o mundo é o trabalho muito cedo. Então, esse menino se ele não for associar ali ao tráfico, ele vai começar a ser o garçom do bar ali, né? Então, ele vai estar ali e depois não tem nenhuma perspectiva para ele. Então, a gente precisa sempre lembrar disso também. E olha o quanto que o mundo perde de potência vital, né? A Laura Gutman traz isso muito lindamente, assim. Cada vez que tem um adolescente que não vive em profundidade a adolescência, né? Essa adolescência sim de experimentação, essa adolescência sim de potência, essa experimentação que vai para esse lado da dança, da música, da arte, do teatro, né? E de todas essas possibilidades, é uma luz que se apaga no mundo. E ela traz muito bonito, ela falando assim, e o mundo tá como tá justamente por essa adolescência. E se a adolescência é o resultado da infância vivida, o mundo tá como tá por causa das infâncias, né? Então, como que a gente pode cuidar dessas infâncias, dessas relações das infâncias, para quando chegar na adolescência existir relação de um adulto que é essa referência amorosa, né? Que pode ser o professor, pode ser o tio, pode ser a mãe, pode ser o pai. Uau, que delícia se for a mãe e o pai, né? Adultos que passaram por um processo de autoconhecimento, de autoeducação, de amadurecimento, para não projetar ali e aumentar a violência. Quando você trouxe, Wesley, que o seu pai perdeu o pai muito cedo, meu pai também perdeu o pai muito cedo, né? Não tinha também nenhuma referência de pai, né? E ele foi ser um pai como ele podia ser, né? E eu tenho ótimas lembranças do meu pai da infância e péssimas também, mas eu tenho muitas boas lembranças dele. As lembranças que eu carrego boas da infância são mais relacionadas ao meu pai, mas na adolescência aconteceu o que a Mi falou. Na adolescência, largaram mão de mim, porque eu era a filha que ia fazer medicina, super responsável, cuidava dos irmãos, nunca deu trabalho, mas eu estava realmente correndo riscos que eles nem sonhavam. E eu passava assim 2 dias fora de casa e eles nem se preocupavam onde eu estava, porque eu era muito responsável, né? Então, eu entrei em muitas relações abusivas, eu fiquei um tempo usando anfetamina para me manter magra, porque tinha uma opressão assim violenta sobre isso, né? E a anfetamina é uma droga que também, as pessoas esquecem disso, né? Porque era um remedinho para emagrecer, né? Eu comecei a tomar anfetamina até porque minha mãe me levou ao médico para emagrecer com 11 anos de idade, comecei ali na anfetamina. E aí depois é claro que eu ia para esse recurso sempre que eu engordava um pouquinho, né? Então não tem essa coisa também da gente pensar assim, tem adolescentes que são piores que outros, tem adolescentes que são mais desafiadores, tem adolescência. E a adolescência é uma fase maravilhosa, que pode se tornar sim uma fase muito perigosa, é a fase mais perigosa das nossas vidas, porque é uma fase que a gente vai, que aí acontece o que você trouxe, Wesley, muitos velórios, muitas clínicas de reabilitação, e o que for, por quê? Muita potência, muita impulsividade, muita necessidade de se sentir vivo e pouca ocitocina. Então, se não tem ocitocina, a busca por dopamina é totalmente desenfreada. E a ocitocina, gente, para quem não sabe, é o hormônio do amor, do pertencimento, do se sentir pertencente dentro da minha casa, de eu ter o meu quarto para mim. Os pais hoje, às vezes, tiram a porta do quarto, arrancam a porta do quarto do adolescente. Ali é o mundo deles, né?
Se a gente não pode respeitar os nossos filhos nesse cerne que é tão importante, né? De vou me sentir bem ali na minha cama, no meu quarto, ouvir a minha música, então quer dizer que a gente está falhando enormemente, né? E do suicídio também, né, Ju? O quanto vem pacientes no meu consultório dizendo que são um fardo para a família, que são a vergonha da família, então eles vão acabar com a própria vida. E isso é um troço, assim, que é tão recorrente, assim, no consultório do psiquiatra que atende adolescentes, assim, que choca do quanto isso é comum e os pais não têm ideia. Ah, ele anda meio estranho, tá dando problema na escola, por isso que a gente tá trazendo ele aqui. Não tem noção que a criança tá pensando, o adolescente tá pensando em tirar a própria vida. Tirando a própria vida para facilitar a vida dos adultos. Para justamente, eu tô dando vergonha para eles, eu sou uma vergonha, eu não tô fazendo o que eles gostariam que eu fizesse, ou eu não tô cumprindo com as expectativas que antes eu cumpria enquanto criança, e agora chegou uma hora que eu não aguento, então assim, a saída é me matar. É tão triste ver isso chegar nesse ponto, justamente nesse ápice todo de vida que deveria ser, né? Tá cheio de vida, cheio de coisa legal para compartilhar e achar que eu sou um fardo, que eu não presto. Então, assim, é muito triste a gente falar sobre isso. E não tem como a gente não falar aqui também, né, Ju, do livro, né, da educação positiva nas adolescências, na adolescência, porque justamente é esse ponto, assim, é trazer essa comunicação que os adolescentes querem trazer para o mundo na visão deles. E a Ju, brilhantemente com a Rejane, né, trouxe isso. Eu quero que tu fale também um pouquinho, né, Ju, sobre esse livro. Eu sou coautora, tenho 2 capítulos no livro, mas os capítulos que falam sobre a doença mental, no contexto, né, da educação positiva, respeitosa, olhando, né, pela perspectiva do adolescente, e é um livro encantador, que não tem como não ser um best-seller, né, de vendas e de interesse do público, porque está sendo transformador mesmo. É o que a gente espera, que esteja em todas as casas. Eu tenho certeza que pode mudar muito a vida das famílias, dos pais, das mães, dos professores, dos médicos, né? Mas principalmente mudar a vida dos adolescentes. Porque a gente traz nesse livro, então sempre vi que tinha muito pouco livro sobre adolescência, quase nenhum. E os que tinham eram muito da perspectiva do adulto sobre a adolescência. E aqui a gente tentou trazer da melhor forma possível, né? A perspectiva do adolescente e o como a gente pode também melhorar a vida desses adolescentes e por consequência, também a vida dessas famílias que vão estar enxergando essa fase de um outro lugar, né? O capítulo de suicídio, inclusive, é meu, então é um livro todo baseado na minha certificação, né, em Educação Positiva na Adolescência, que é uma certificação para profissionais, todo baseado, os capítulos são todos vindos daí, com ex-alunos e professores da certificação. A gente já pensa num volume seguinte para trazer todo o conteúdo, esgotar todo o conteúdo. Foi um sucesso o lançamento foi nesse sábado, dia 27 de setembro, e foi realmente maravilhoso, muito melhor que a gente esperava. Então a gente já fez aí quase que uma pré-venda de 1.500 exemplares, isso é muito maravilhoso. E a gente vendeu ali nas primeiras horas do lançamento 100 cópias. Então, eu estou muito feliz, Rejane também. Rejane veio me ajudar, eu convidei porque eu precisava para poder sair, senão eu ia ficar enrolando, que esse livro eu já estou enrolando há muito tempo. Rejane topou de cara, Cláudia escreveu 2 capítulos sobre saúde mental, que é tão importante a gente falar sobre isso, né? O que está acontecendo com as nossas crianças e o que está acontecendo com os nossos adolescentes? Por que tanta ansiedade, tanta depressão, tanto TDAH, tanta dependência química já tão cedo, né? Então, esses meninos estão experimentando drogas com qual idade? Né? Então, antes a experimentação era por volta de 15, 16, 17 anos, né? Hoje acontece uma experimentação com 11, 12 anos. E quanto isso é arriscado? Não quero colocar aqui medo nos pais, pelo contrário, porque quando a gente tem com medo, a gente não consegue demonstrar amor pelos nossos filhos. Que foi o que aconteceu com os nossos pais também. Tinham tanto medo da gente ir para o caminho do mal, que ou se afastaram de nós para não enxergar e confiaram ali sem confiança nenhuma, porque também estavam passando pelo peso da vida, né? Ou realmente Sufocaram. abusaram da opressão, da violência, para poder a gente não respirar mesmo, que é a sensação que o Wesley tinha. Eu não conseguia respirar, né? Eu não tinha um respiro de sossego. E muitos adolescentes trazem isso. Eles falam que eu só consigo respirar dentro do meu quarto com a porta fechada, né? E aí vem o adolescente que está só dentro do quarto,
que tem os perigos todos na tela. Mas eu acho que a gente vai precisar gravar o 2 sobre adolescência, né? Para a gente trazer mais as nossas histórias mesmo, para a gente trazer mais essa perspectiva do adolescente, né? Porque é muita coisa para ser dita. E eu acho que esse podcast, gente, que maravilhoso que foi vocês abrirem o coração de vocês, abrirem a história de vocês, né? Porque isso possibilita muitas pessoas de também olharem para a própria adolescente. Nossa, eu fiz isso também. Mas eu fiz isso e não fui má porque fiz isso. E não sou uma louca ou não sou uma pessoa desprezível porque passei por essa experiência. Eu sou essa pessoa que eu sou hoje por causa dessa experiência. Eu sou quem eu sou hoje, né? Então eu falo lindamente sobre isso, igual Wesley, ou Milene, ou Cláudia. Eu falo lindamente sobre isso e consigo apoiar famílias porque vivi isso. A nossa vida nos trouxe até aqui, né? Senão não estaríamos fazendo o que a gente faz, que é educação de pais, educação parental. Senão a gente não estaria ajudando famílias dentro do consultório, senão a Cláudia não estaria ali ajudando meninos que têm ideação suicida, né? O suicídio é muito sobre isso, Cláudia. É muito desafiador ouvir esses meninos dizendo que eles são uma vergonha para a família, quando descobrem uma orientação sexual diferente da esperada, quando estão ali passando por dificuldades para passar no Enem, por exemplo, quando não querem exatamente aquilo que os pais querem que eles façam para o resto da vida, quando tem uma experiência com a droga que fazem que eles se sintam tão mal a ponto de eu sou uma vergonha para minha família, eu não quero decepcionar minha mãe e meu pai e eu vou suicidar. E muito pior são esses pais que vêm dizendo que eles estão fazendo isso para chamar atenção. O quanto a gente está afastado do nosso sentir quando a gente não consegue permitir nem os nossos filhos se abram. Nem a gente não consegue permitir que os nossos filhos abram o coração deles diante de nós, porque isso já se torna um desafio, né? Mi, o que você ia falar aí? Eu ia dizer que é muito importante, porque a gente olhar para nossa adolescência, né, para nós, para o que a gente sente quando eles trazem esse tipo de situação, porque sem olhar para nós a gente não vai conseguir ajudar os nossos filhos, não é? Eu não cheguei na adolescência ainda, mas eu conheço a minha adolescência. E é isso, a gente precisa olhar para nós, porque se a gente não tiver compaixão da nossa história, do que a gente viveu, como é que a gente vai ter compaixão da história do nosso filho? Como é que a gente vai conseguir acompanhar o nosso filho numa emoção tão forte dessa, se a gente não consegue acompanhar a nossa? Porque a gente também sentiu isso. Eu senti isso, eu já senti vontade de me matar na adolescência, por me sentir sozinha, por sentir que eu só dava trabalho mesmo, que eu não sabia, né? Então, quando eu conecto com essa emoção que eu senti na minha adolescência, eu consigo entender o porquê meu filho se sente assim, né? Ou os adolescentes à nossa volta. Então, é muito importante a gente aprender a olhar para o que a gente está sentindo com compaixão, assim. É isso, a começar em nós sempre, né? Cuidar da gente, olhar para o que a gente sente, para a nossa adolescência, para que a gente consiga compreender a dos nossos filhos, das famílias que a gente atende, né? Dos e adolescentes. Deixar esse convite aí também, né? Deixar esse convite para você que está ouvindo. Como é que você consegue olhar hoje para a sua adolescência? O que você sente, né? Como que você lembra das suas memórias, né? Qual que é o sentimento que isso te traz, né? Você julga ainda? Você lembra disso com curiosidade, consegue olhar com interesse isso e ver, né, como aquele adolescente lá se sentia, né? Acho que é mais esse o intuito nosso, né? Com a maturidade que a gente tem hoje, como que a gente olha para essas memórias, né? Exatamente do jeito que a Ju falou, né? Que isso aí a gente pode trazer hoje como uma grande lição, né? Uma grande aumento do nosso próprio autoconhecimento para conseguir lidar com as nossas crianças e saber, né, os adolescentes, que eles estão tentando ali no mundo deles e a gente que tem que ir até eles, né? Muito bacana. E vai ter o número 2 provavelmente, né? Eu quero só dizer, assim, antes da gente terminar, que tem um capítulo no livro que é um olhar de esperança. É possível recuperar a relação com o adolescente. Foi a Fran que escreveu, a Franciele, baseado na minha aula mesmo, de como recuperar a relação com seu adolescente, para deixar uma mensagem de esperança, né? É o subtítulo do livro.
A educação positiva na adolescência, o caminho de amor, ciência e esperança. Então a gente consegue realmente esse cérebro plástico, né? Eu falo esse coração plástico também, a gente está aprendendo como amar agora, né? Na nossa adultez. Então sempre é tempo para amar mais e melhor, segundo também Ivone Laborda. É sempre possível amar mais e melhor. Né? Então, Maravilha. se você gostou desse episódio, comenta aqui o que tocou em você, né? Compartilha com alguma mãe, algum pai que precisa ouvir também esse episódio, algum adolescente, né? E vamos pro segundo episódio, curte aqui, compartilha e até o próximo episódio, então. Obrigada, gente. Obrigada, gente. pessoal. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.